Pois é, agora Paulo Figueiredo, diretamente dos Estados Unidos, de volta aqui ao programa Os Pingos nos Is, depois de aproveitar o feriado do Dia de Ação de Graças, Thanksgiving, nos Estados Unidos, muito tradicional, né, Paulo? Paulo, já que o Fernão retomou a história, o episódio de Nova York, inclusive você estava lá quando o LIDE realizou aquele evento em que um manifestante foi conversar, falar ou cobrar o ministro Luiz Roberto Barroso, e ele se vira para o manifestante e diz: perdeu Mané, não a mola. Barroso justificou, dizendo que perdeu a paciência porque foi atacado. Mas se a gente for analisar ao pé da letra o que disse aquele rapaz que não aparece, né, porque ele estava filmando Barroso, ele foi até bem educado. Mas esse não é o ônus do servidor público ser cobrado pela população? Bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, meus amigos de bancada. Boa tarde a você que nos assiste. Estou feliz de estar de volta. Foi feriado importante aqui nos Estados Unidos, dia de dar uma pausa, ficar com a família um pouquinho. Também foi um momento bom para refletir um pouco. Às vezes a gente está no dia a dia dos comentários diários e precisa sair um pouco, ter um pouco mais de reflexão. E foi um período bastante reflexivo, Daniel. Eu não estava em Nova York no momento das manifestações contra os ministros, porque eu estava em Washington, justamente conversando com congressistas americanos e entrando com um pedido na Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre as violações que nós estamos tendo, inclusive ao direito de manifestação no Brasil, né? Então, mas eu acompanhei de perto o que o ministro Barroso chamou de selvagens, né? Eu já estive em Nova York algumas vezes, e essas pessoas, esse grupo, a comunidade brasileira em Nova York, que é muito pujante, muito viva, essas pessoas são pessoas com quem eu já interagi muito, já andei na rua, eles nos recebem com muita alegria. O presidente Bolsonaro, quando foi recebido com muito carinho, na verdade. O que o Barroso precisa saber é que se você é um servidor público e você faz um mau serviço, o seu cliente final, a população, ela te responde com a qualidade do serviço que você faz. Isso vale para nós jornalistas também. Tem certos jornalistas que hoje estão com dificuldade de andar na rua. Se nós fizermos um mau trabalho, nós sofreremos a consequência desse trabalho mal feito pelo público que nos assiste. Isso faz parte. Quem não gosta, eu sempre falo, vai ter outra profissão. Vai ser bailarino Bolshoi, que aí você só recebe aplauso no palco. Vai ser outra coisa. Não dá para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, não dá para ser jornalista, não dá para ser nada disso. Esses selvagens é mais um dos insultos, né? Eu acho que sempre chamam a atenção a forma, o desprezo com os quais os ministros do Supremo Tribunal Federal se referem ao povo. Pessoas comuns, pessoas que estavam em Nova York, são pessoas que trabalham duro. Aqui nos Estados Unidos todo mundo tem que trabalhar duro, ministro. Ninguém é selvagem, não. As pessoas que estão aqui, estão vivendo na grande cidade de Nova York, são bastante civilizadas. Talvez elas não tenham o grau de sofisticação do Lula, mas são pessoas bastante civilizadas. Se tiver alguma dúvida sobre o quão civilizados são os manifestantes chamados bolsonaristas, dá uma olhada nisso que o Zé Maria estava falando, dá uma olhada, vê se tem alguma quebradeira, vê se tem até sujeira nas ruas, nas manifestações pró-Bolsonaro, são pequenas comparados a outros eventos. Compara com os seus amigos lá do MST, né? Esses não são selvagens, esses são bastante civilizados. Vê o que eles fazem quando eles invadem uma fazenda. Vê o que eles fazem nas suas manifestações. Pega as manifestações da esquerda, à base de muita mortadela na Avenida Paulista. Tá lembrado dos Black Blocs? Será que aqueles são civilizados? Agora, a única coisa que eu tenho que... De novo, tem acontecido algumas coisas estranhas aqui. Em alguns momentos eu tenho concordado parcialmente com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vou concordar com eles de que esses pedidos aos quartéis, eles estão ficando um pouco inócuos. Calma, deixa eu explicar por quê. Eles precisam de respaldo. E esse respaldo não é o respaldo mais popular. O respaldo popular já veio. Falta o respaldo da liderança. E essa liderança, ela cabe a alguém que está assumido há bastante tempo. Cabe ao presidente Bolsonaro. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro, ele precisa dar a base legal para qualquer ação militar. Lembrem,
Ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Se você está esperando artigo 142, normalmente o artigo 142 funciona invocado, né, por algum dos poderes. E a gente sabe que não virá nem do judiciário, nem do legislativo. Aliás, por onde andam, né, os chefes do legislativo? Estão bastante sumidos. Então só pode vir do poder executivo. Mas tem uma outra razão, mais forte do que essa, mais forte do que a jurídica, que é a razão da liderança. O líder lidera, ele diz qual o caminho que tem que ser seguido e as pessoas vão atrás. Quando o líder desaparece, as pessoas ficam perdidas, elas não sabem o que pedir, elas não sabem o que esperar, né? Se você parar para pensar, por exemplo, a classe política, que é muito importante nesse processo, quando ela percebe uma ausência, um desaparecimento do presidente, elas percebem que não há mais expectativa de poder. E como os políticos vivem como moscas em volta do poder, eles migram para onde há expectativa de poder. E quando fica clara que a expectativa de poder só existe do lado do Lula, o que acontece? A gente começa a ver um monte de deputado até do PL indo ficar perto do Lula, a gente começa a ver Bivares da vida, e até Arthur Lira conversando com o Lula, a gente começa a ver inclusive até certos membros das Forças Armadas, e acreditem, nas Forças Armadas há bastante gente fisiológica também, começando a procurar um espaço lá junto do PT. Por quê? Porque a expectativa de poder está do lado de lá. Eu sei que as pessoas não gostam quando a gente joga um banho de água fria. E esse banho de água fria não é nunca para as pessoas perderem a esperança, porque a esperança nunca pode estar nos homens, a esperança tem que estar na providência divina. A ação dos homens tem que ocorrer de acordo com a providência divina. E eu sei que as pessoas não gostam quando a gente joga um balde de água fria dizendo que não há um plano de xadrez 4D acontecendo mirabolante. Não, não há. Então, eu não sei se o presidente fará algo, mas nesse momento não há um plano mirabolante de xadrez 4D, tic-tac, a hora vai chegar. O que as pessoas talvez estejam na hora delas cobrarem um pouquinho é que o líder apareça. O presidente Bolsonaro deve aparecer, falar e dizer o que ele espera para a população, porque talvez a expectativa do presidente não seja de nada, seja de manter o que está aí e seguir com a vida dele. Ele entenda que o seu mandato e a sua função no país tenha sido concluída e o país talvez passe a precisar de novas lideranças. O que não dá, isso realmente não dá, para certas pessoas ao entorno do presidente ficarem na expectativa de que o Bolsonaro agora será o líder da oposição e que farão oposição normal ao próximo governo. Ora, não haverá oposição ao próximo governo. Se você não está prestando atenção nas notícias, então talvez não saiba que agora os deputados que assinaram a CPI devem acabar sendo incluídos, estão pedindo para serem incluídos na CPI das milícias digitais, na CPI, no inquérito das milícias digitais e dos atos antidemocráticos, não deve estar acompanhando a quantidade de ações que existem para impedir a nova candidatura do presidente, não devem estar acompanhando a política internacional que está acontecendo aqui nos Estados Unidos com 2 investigações especiais contra o ex-presidente Donald Trump, justamente para impedi-lo de concorrer, não deve estar acompanhando o que aconteceu na Bolívia com a prisão da Janine Áñez. São pessoas que eu acho que entendem pouco do cenário geopolítico, e tem gente muito próximo do presidente, que está de novo naquele de deixa disso, tudo bem, agora vamos lá fazer oposição. Talvez as pessoas não estejam nem acompanhando de que não adianta fazer oposição e concorrer de novo com essas urnas que estão aí, com esse sistema eleitoral que está aí, com esse Tribunal Superior Eleitoral que está aí. Não existe esse caminho. É um jogo de cartas marcadas, você nunca vai ganhar. É como se você estivesse naquelas barraquinhas onde o cara faz um esquema de cartas e você tem que acertar. Aquilo já está marcado. Você só tem a ilusão de que você está participando. E é isso que o Brasil vive hoje em dia. Então essas pessoas que acham que vamos sentar amanhã, vamos fazer oposição normalmente, eu acho que está na hora dessas pessoas começarem a estudar um pouquinho mais de política e geopolítica.